este é o programa Conexão na TV Viking. Meu nome é Paulo Vilreu, estou aqui com Vini Pellegrino e Marco Ribeiro e recebendo hoje como nosso convidado especial Léo Spigariol das Pimentas de Cabron. Pessoal, Pimentas de Cabron. Boa, Marcão. Fantástico. O Léo realmente foi um presentão que eu ganhei no mês passado e fantástico. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre alguns temas e a discussão é um bate-papo tranquilo. Nós vamos falar sobre alguns temas que nós achamos relevantes e importantes para o empreendedor. A TV Viking é uma TV do empreendedor, então nós queremos discutir temas e como empreendedores nós temos que discutir aquilo que é relevante para o nosso mercado, para os nossos negócios, para as nossas oportunidades e falar um pouquinho com o Léo aqui para justamente a gente conhecer o que ele está desenvolvendo. Vamos falar um pouquinho sobre algo que impacta diretamente o empreendedor, que é a tecnologia. Algo que eu gosto bastante, que militamos bastante nesse campo do que a tecnologia pode trazer de benefício para quem empreende, para os negócios. E quem sabe a gente pode aí dar algumas dicas do que a gente está vivendo também, né? O que você fala sobre isso, Marco? Cara, a tecnologia, ainda mais no Brasil, vem se desenvolvendo cada dia em passos largos agora, né? Mas ainda é muito novo, as pessoas exploram muito mal a tecnologia, as disponibilidades que elas têm para uso exploram muito mal e poderiam estar num avanço muito maior, num progresso muito maior, se tivesse esse conhecimento, essa ajuda de como usar, de como fazer. O Vini é um cara que usa muito tecnologia como advogado, por exemplo, né? Mas usa muito, né? E pode nos falar. Eu acho que é bacana esse conhecimento de recursos, né? As pessoas não têm tanto conhecimento dos recursos que pode usufruir. Talvez há uma distância entre o que a tecnologia te possibilita versus o acesso e a habilidade de usar essa tecnologia, né? Sim, exatamente. Eu acho assim, hoje em dia tem um app para tudo, tem um aplicativo para cada coisa que você queira fazer e você pode se perder no meio desse mar de aplicativos, né? Então, eu acredito que o segredo na tecnologia é você saber o quanto usar, primeira coisa, quanto usar, e como ela facilitar uma coisa, algo do seu dia a dia. E não ser mais um empecilho, mais um problema dentro do seu dia a dia, né? Porque uma coisa que era para se tornar produtivo, acaba se tornando mais improdutivo, porque você fica escravo daquele aplicativo. Isso hoje vindo para cá. Exatamente, porque você fica escravo daquele aplicativo, você fica escravo de alimentar um banco de dados, às vezes, né? Alguma coisa assim. Então, você tem que ter, e para facilitar alguma coisa. No meu caso, eu procuro usar muito o Evernote, que eu sempre indico para qualquer pessoa, né? E aplicando um método, que é o método GTD, o Paulo já pode falar também, que é um método fantástico, e você consegue aplicar dentro dele. Então, o dia a dia, na mão, facilita muito. E os advogados, por exemplo, eles têm muita restrição em tecnologia até hoje. Mesmo da minha idade, mesmo mais novos, e qualquer um tem muita restrição. Mas quando você começa a aplicar, o meu escritório é um escritório sem papel. Com pouquíssimo papel. A tendência é essa. A tendência é essa. Mas dentro do direito ainda não é. Sim. Você vê escritório de gente nova, que já tem um arquivo enorme, com pilhas de processo e tudo mais. E o Léo, por exemplo, como empresário, ele pode até dar um depoimento melhor sobre isso. Outro dia eu estava numa conversa filosófica com a minha avó e a gente chegou à conclusão, foi muito legal o papo com ela, porque ela sempre foi uma pessoa que a gente discutiu temas além do alcance, assim. E a gente chegou à conclusão que a tecnologia ela conseguiu materializar para a gente a possibilidade de a gente viajar no tempo e espaço. Sim. Sabe como? Quando você precisava mandar uma informação há 40 anos atrás, você tinha que materializar ela de forma, materializar ela no papel e fazer o envio físico. Então ela demorava, a relação tempo e espaço existia.
né? Aquela matéria física precisa viajar no tempo, né? Ela tem o tempo dela para chegar. Hoje a gente rompeu isso. A informação ela chega em tempo real. Então a relação tempo-espaço não existe. A gente está viajando no tempo. Quando eu mando uma mensagem para alguém nos Estados Unidos, eu estou viajando no tempo. Eu estou rompendo a barreira. Olha que fantástico isso. E a grande percepção em relação a isso... E a gente nem percebe isso. A grande percepção em relação a isso é porque a sua avó ou as pessoas que passaram pelas duas tecnologias, pelos dois processos, conseguem enxergar a mudança. Sim. Se você pegar... Foi um rompimento de comportamento, né? O jovem, a criança, meus filhos, eles não têm mais essa percepção. É natural para eles já, né? Fazendo isso. Então a análise de quem passou pelas duas situações, né? Quer dizer, como a gente vivia antes? Eu sempre costumo brincar e falar assim, pô, mas como é que a gente vivia antes sem ter um telefone celular do nosso lado ligado 24 horas? Vivia. Como é que nós viajávamos sem ter o celular? Porque como é que ia fazer, né? De repente... O próprio computador, Eu lembro né? quando eu era criança e vinha para Santa Cruz, aos domingos os postos de gasolina não abriam. Então você tinha que abastecer o carro um dia antes para poder pegar Castelo Branco. Porque o posto estava fechado, você não podia abastecer, o carro tinha que, né, você tinha que ter gasolina suficiente. Então, esse contexto da tecnologia é interessante porque a gente começa a ampliar, né? O Vini falou de app, de aplicativo, mas não é só a questão do aplicativo, é as mudanças que tudo isso trouxe, né? O aplicativo dentro de um suporte que é um tablet ou um smartphone, junto com o computador e a internet para trafegar tudo isso, e a gente começa a ver uma transformação. Sem dúvida. E aí eu me pergunto, quantos empreendedores que prestam algum tipo de serviço ou tem algum varejo, pequeno varejo, usa essa tecnologia para benefício do negócio? São pouquíssimos, é uma parcela muito pequena. Quantos fazem uma pesquisa de qualidade, de se o seu atendimento foi bom na boca do caixa, que você responde 2 ou 3 perguntas ali, né, num tablet, de uma forma simples, para saber se o atendimento foi bom, quanto tempo você ficou na fila. Exatamente. É muito pequena essa quantidade, isso fica limitado aos grandes varejistas que, por uma questão de ter uma estrutura profissionalizada, é natural dele ter que implementar uma métrica dessa. Mas eu acho que o pequeno varejista é tão fácil para um pequeno varejista implementar uma situação dessa, dele melhorar o negócio dele, não precisando ser uma grande estrutura, e ele não olha para isso. Mas é do ser humano, eu acho que usar mal, ou não conhecer o uso correto, isso implica muito na dificuldade. A questão cultura, né? Cultura de uso. É a distância entre o que está disponível E o que é feito. E o que é feito. Que é realmente feito, né? O Evernote é um aplicativo fantástico para você guardar informações, para você localizar informações, para você se organizar. Ele está disponível gratuitamente, você coloca em qualquer tablet, smartphone, mas as pessoas precisam usá-lo, precisam conhecer, saber então, utilizar. E aí a gente porque ele é muito aberto também, ele facilita a organização, se você for organizado. E se você buscar conhecimento dele. Porque se você também não for organizado, vai virar uma bagunça online. E a gente cai num ponto que eu acho que é super importante, que é o seguinte: não adianta a gente ter a tecnologia disponível se o ser humano não tem a capacidade de querer buscar a informação e entender a ferramenta e se aprimorar. Sim. Né? E aí eu acho que existe uma oportunidade muito grande de você criar métodos de ensino de usar essas ferramentas específicas, que aí é outra história. Não adianta você ter a tecnologia disponível se não tem ninguém para ensinar como usá-la. Né? Outro dia eu estava destrinchando algumas ferramentas de e-commerce e tem umas coisas que são super profundas. E aonde eu vou aprender isso? A como mexer naquela ferramenta? Sem um treinamento específico. Sem um treinamento específico não vai. Né? Eu vou gastar meu tempo para absorver uma informação e descobrir uma informação que alguém poderia estar me vendendo essa informação já mastigada. Né? Então, existe uma oportunidade também, eu acredito, que é ensinar empreendedores a usar as tecnologias de forma correta. Isso. E a tecnologia sempre como um acessório, né? de algo que realmente seja efetivo. Porque hoje eu vejo muitos empreendedores, até entrando direto nesse assunto, todo mundo quer criar um aplicativo. Né? Todo mundo quer criar um aplicativo e fala assim, vou ficar rico. Próximo aplicativo. É o novo Facebook, o novo não sei o quê. Só que assim, eles esquecem que
o aplicativo ele vai servir simplesmente para facilitar o uso, o acesso. A ideia, ele tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma utilidade realmente, tem uma coisa realmente né? útil, né? Informação, né? Para que ele serve? Não, isso depois eu penso, mas é um aplicativo. Então... aí a história é um pouco contrária, né? Aí cai no contexto que o Léo começou a abordar sobre a questão educacional, né? Educar para, né? E eu sempre falo que há uma distância muito grande entre do empreendedor que se acomoda e não quer se educar, que não quer aprender continuamente, né? Então, a tecnologia, ele afasta ela porque ele não quer ter o esforço necessário para aprender. Não é baixar um aplicativo ou qualquer software e agora eu já sei fazer, eu tenho que ter um esforço, eu tenho que criar um hábito e vai de encontro às dificuldades do empreendedor de se educar. E nós vivemos hoje uma realidade assim, que eu vejo que é fantástica, que é sensacional, de disponibilidade de informação, conteúdo e educação dentro da internet gratuitamente. Nós temos um dos sites que eu gosto bastante que chama Veduca, e a USP lançou um MBA em administração, eu acho que é em gestão, alguma coisa assim, que ele está disponível gratuitamente. Então você pode fazer o MBA inteiro gratuitamente. Caso você queira fazer o MBA para receber o certificado de MBA, o diploma, você paga. Mas se você pode aprender, então se você não quer o diploma, só conhecimento, o canudo não é importante. E que na verdade, o aprender é a verdadeira função. O saber da é mais história. importante que o papel, né? A verdadeira função da história é o saber. E aí eu acho que o empreendedor verdadeiro, ele é tão seguro de si que ele sabe disso. Ele não precisa ter credencial para provar nada para ninguém. Não desvalorizando o papel, mas às vezes ter o papel não quer dizer que você tem o conhecimento, né? A maioria das vezes. Muitas vezes infelizmente. Essa educação estruturada não tem significado e resultado para o empreendedor, do jeito que ela está estruturada. Eu não digo como você constrói esse conhecimento. Tudo que você aprende, constrói conhecimento, é importante, mas não necessariamente aquele roteiro que te deu o canudo é que vai resolver. Mas aí voltando, o cara que pensa nessa forma de eu tenho aqui, mas reinstalei, vamos ver se funciona, não busca informação, ele é o empreendedor antigo, está se tornando um empresário só, deixou de ser empreendedor, porque empreender é aquela coisa da busca contínua, de desenvolvimento contínuo, né? Ele tá virando só empresário, né? Talvez o autoemprego que a gente conversa várias vezes aí, né? E eu vejo que o empresário, ele tem uma empresa e ele entende de um assunto e fica limitado àquilo. O empreendedor, ele é multidisciplinar, né? Ele convive em diversas esferas, ele aprende vários conteúdos, ele dialoga com públicos diferentes, ele está sempre transitando em diversos mercados para tentar entender e enxergar a oportunidade. Exatamente. Eu acho que essa é a maior grande diferença do empreendedor para o empresário. O empresário ele tem a empresa dele que atua naquela faixa ali e acabou, tá ótimo, ganhando dinheiro. Graças à tecnologia, eu penso, a gente está num momento, numa fase que é muito propícia para o empreendedor. Porque a informação está muito fácil, muito próximo. O Veduca, por exemplo, tem vários outros lugares, acesso a muita informação online. O próprio YouTube, videoaulas, e tudo mais. Então, assim, hoje é muito mais questão de curiosidade, dele ter aquela ânsia, aquela vontade de ir atrás, né? Porque antes não era. Antes ele poderia ter vontade, mas às vezes o acesso era difícil, era caro. Ele precisava sair, viajar, alguma coisa. Hoje não precisa. Então, a vida está muito mais fácil para o empreendedor. Não que é fácil empreender, mas a vida está muito mais fácil quando o cara tem vontade. Apesar que nessa época aí que buscava informação, que igual o El falou de mandar a mensagem demorar um tempo. Tinha um romantismo de receber aquilo, né? Aquela coisa de valorizar aquilo, né? Hoje banalizou muito porque está muito fácil, né? Tá fácil. Perde o seu valor. Não tenho agora, depois eu busco, né? Mas eu acho que essa questão de valorizar também é importante, porque quem vai atrás, quem recebe essa informação no modo romântico, dá mais crédito para aquilo, valoriza mais aquilo, né? Mudando agora um pouquinho, o Léo é também colunista do
do Portal PME, do Portal Estadão. PME do Estadão, e essa semana ele escreveu um artigo muito legal que tem relação com o que aconteceu aí na semana passada, retrasada com o Silvio Santos e o Netflix. Muito bom. O Léo fez uma análise bem interessante aí e eu acabei vendo muito pouco sobre isso. Vi a análise do Léo, vi algumas coisas, mas não vi o acontecido. É que assim, no fim o Silvio Santos ele é uma figura... É um mito. Ele é um mito e ele já alcançou o patamar que ele pode fazer o que ele quiser, que ok, né? Só que ele tem uma espontaneidade tão grande que ele consegue transformar isso em oportunidade. E o caso do Netflix foi que ele simplesmente anunciou um concorrente, né? Porque hoje, se a gente for considerar que a TV por assinatura, não, mas eu acho que diretamente é concorrente. Já chegou. Eu acho que a tecnologia conseguiu transformar uma ferramenta como o Netflix, que era restrito a algumas plataformas. Hoje você consegue acessar por um celular, por uma TV Smart e Netflix. Você não precisa ter um aparelho específico. Né? Então, eu acredito que é o concorrente direto. É porque em determinado momento eu paro de assistir o canal e vou para o Netflix. Então ele concorre. A TV da casa, na verdade, ela virou mais segunda tela do que a tela na sua mão. Exato. Que virou muito mais primeira tela que você está com Hoje ninguém assiste TV mais sem o tablet na mão, sem o celular na mão. E você fica assistindo conteúdo e tweetando, e conversando com os amigos, se relacionando, né? Exato. E foi bem interessante a história do Silvio Santos, porque no fim, o que é interessante, né? O que eu escrevi e que eu acho que vale a pena o empreendedor pensar. Primeiro, você tem que criar os seus seguidores, né? E a partir do momento que você entender que você é uma mídia, né, você é um multiplicador de informação, você consegue polarizar coisas, empresas e pessoas e conteúdos, dependendo do alcance que a sua voz consegue chegar, né? E no caso dele, ele tem uma amplitude muito grande. Indiscutível. E aí, no fim, para o Netflix é interessantésimo, porque conseguiu uma amplitude de alcançar um público que talvez ele teria que gastar muito dinheiro para conseguir. Muito investimento. E teoricamente ele depois contra a emissora dele, né? Eu não assisto TV, eu fico assistindo as séries do Netflix. Caramba, né? E acho que o Silvio Santos ele tem um público numa classe específica que talvez o Netflix se interesse muito até pelo preço dele. Sim. Né? Então foi uma propaganda que foi, além de ser espontânea, foi muito proveitosa para o Netflix. Né? Assim como mas eu li uma crítica que o Netflix fez uma grande besteira, porque e eu achei bem interessante, porque o Silvio Santos ele fala exatamente que ele está assistindo uma série A Bíblia, né? Que tem um conteúdo bem específico e que casa muito bem com o perfil do público do STB. E aí o presidente do Netflix vai lá e faz um anúncio do House of Cards, que é um negócio totalmente diferente, que não tem a ver com esse público que se interessa por esse conteúdo da Bíblia. É que a série deles, né? É que a série deles, mas o perfil, se você for olhar, o perfil House of Cards não tem nada a ver com o perfil que assiste o SBT. Sim. E eu vi maldosos falando que foi já pré-acordado isso e tal, mas eu não acredito. Eu acho que foi espontâneo mesmo. Não, porque ele ganhou também uma assinatura mensal no valor. Vamos combinar, quanto custaria uma propaganda daquele tanto? Mas ele ganhou Vitalícia, né? Ele ganhou uma TV. Ele ganhou uma Ele TV tem muitos anos ainda pela frente. E ganhou uma TV de última geração aí também. Também. Muito caro. Se ele não pudesse comprar. Mas foi tirando a indicação, foi uma sacada muito legal do Netflix de dar essa resposta. Poderia ter passado por isso sem fazer nenhuma ligação. Mas você garante ainda mais exposição, você garante meio de comunicação em cima. E aí eu me pergunto, quantas vezes nós como empreendedores
nós aproveitamos oportunidades como essa com o consumidor, com o nosso certeza. consumidor. Lá na fábrica a gente tem uma política de sempre tentar surpreender o cliente quando acontece alguma coisa. Se está um problema de estorno no correio, a gente remanda e manda um presente, independente do custo. Nessa hora a gente não põe no papel quanto custa e se vale a pena ou não. A gente sempre procura criar uma situação de surpresa. Exatamente. Se você teve algo negativo, a gente procura converter isso com uma experiência positiva. E a pessoa não está acostumada a ganhar, né? Não. Quando ela ganha, ela até se surpreende, É incrível né? isso. É o encantar, que nada mais é do que superar as Superar expectativas. expectativas. Ela espera até aqui, quando você faz ela superar o que ela espera, é o encantamento. A pessoa fala, nossa, muito mais do que imaginava. E óbvio que a gente vive uma era que tudo é na ponta do lápis, né? Claro. Tudo você faz conta e sempre o valor direto, ele sempre é uma barreira para se decidir, né? Isso vale a pena ou não? Isso vai me dar retorno financeiro diretamente ou não? Pô, mas e o indireto? Exato. E você conquistar o seu cliente? Exato. Quanto custa isso? Essa visão de longo prazo, é da perenidade do seu negócio, né? Aí você A outra tira- visão é o curto prazo, Sim. preciso manter agora, e aí acaba se perdendo no meio desse E caminho. você transforma uma experiência negativa numa coisa positiva. Porque quando ele abrir aquela caixinha, porque todo mundo sabe que a caixinha de correio tinha que ter uma mágica, né? Quando a gente compra alguma coisa online, alguma coisa, a caixinha tem uma mágica. O carro do correio Ele já é espera, mágico, ele né? espera aquela coisa, ele tem toda uma atmosfera ali que ele quer. E virou negativo. Depois deu um problema, ainda que não seja culpa sua, virou uma coisa negativa, né? Eu estava conversando com um amigo sobre a expectativa, já tem algumas empresas que estão usando marketing olfativo nessas encomendas do correio. Então a pessoa vende uma coisa que não tem nada a ver, mas ela joga uma essência que a hora que você abre a caixa do correio... Tem a experiência do cheiro. Tem a experiência do cheiro também. Legal, legal. Olha que incrível. Mas isso. ó, não precisa ir longe. Minha esposa estava tentando comprar um livro, né? E para o meu enteado para ir na escola. E não encontrava o livro, ela encontrou num sebo virtual. Estante virtual, né? Estante virtual. É incrível. Meu, chegou ontem, você vê comprar uma coisa usada. Você vê a empolgação dela em defender aquilo lá. Que funcionou a ferramenta, Funcionou né? a ferramenta, do jeito que o livro estava descrito na internet, foi o jeito que chegou, porque eles falam, você tem Está amassado, está está amassado, você riscado. tem mancha, você tem anotações internas, Legal. né? E nesse caso, por exemplo, o livro estava muito em bom estado e tinha o nome da pessoa só na contracapa, escrita a caneta, né? E isso constava no site. Ela falou, olha, foi só isso mesmo, não sei o quê. A experiência foi muito Foi. boa. Sim. E ela vai virar evangelista do negócio. E é o que a venda é feita, a venda lá é feita por outra parte, né? Não é uma empresa, eles não recolhem esses livros. Não, seu é próprio. cada um faz a própria venda ali. Já muda a sua Tudo. própria informação. Isso. Né? Muito legal. Bom, vamos encerrar esse primeiro quadro aqui. Voltamos daqui a pouco para continuar falando sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, sobre novidade. O nosso programa Conexão aqui na TV Viking.